Olá pessoal, vamos agora para mais algumas funções do modo vetor. Nós trabalhamos na última aula com a função buffer, agora vamos para algumas operações matemáticas, né? Então, eu tenho aqui no meu arquivo dois tipos de polígono, o polígono A e o polígono B. Eu vou desenhar o polígono B, ele não está desenhado aqui ainda, então eu vou desenhar alguns polígonos aqui. Vou desenhar inicialmente um único polígono e nós vamos trabalhar em cima desse único polígono. Então, eu tenho três feições aqui. Duas feições estão no polígono A e uma feição está no polígono B. Então, vamos trabalhar com algumas operações matemáticas, né, que envolvem aquela questão, por exemplo, operações de conjunto que nós aprendemos lá no ensino fundamental, né? União, interseção, né? Então são algumas operações que podemos trabalhar com figuras geométricas aqui no QGIS. Então, vamos lá em vetor, geoprocessamento. Então aqui ele tem algumas funções que nós podemos estar trabalhando. Então, já fizemos a função buffer e agora vamos fazer as outras funções. Por exemplo, uma questão, a função recortar e a função interseção, elas têm praticamente a mesma lógica, né? Ou seja, como vocês estão vendo aqui, eles vão fazer uma operação cujo resultado é, de fato, a interseção entre as duas figuras, né? Então, não tem diferença entre elas. Aqui eu vou escolher, por exemplo, a camada de entrada e a camada de sobreposição. Então, o que significa o recortar ou a interseção? Ele vai fazer, de fato, a interseção das duas áreas, né? Como aqui são três figuras, ele vai selecionar apenas as áreas em comum dessas três figuras, né? No caso, são dois pontos que vão estar em comum. Então, vou colocar o polígono B, que é esse amarelinho, né, meio dourado, e o polígono A, né? Se for os dois, ele não vai, tem que ser dois diferentes. Aquela mesma questão, né? O recortar. Sempre salvo qual é a interseção. Interseção AB. E vou executar. Ele acabou criando uma figura com a mesma cor da anterior. Isso é coincidência, né? Dificilmente acaba acontecendo isso. A diferença é muito pouco. Deixa eu só mudar aqui para poder visualizar melhor. Então, eu tinha o meu polígono A, que são essas duas figuras, e o meu polígono B, né? Eu fiz a interseção e ele vai só pegar essa área que é comum aos dois. Então, a minha interseção, deixa eu jogar para cima, é o que foi comum aos dois. Essa menos essa daqui, né? O que é comum é essa areazinha aqui, né? Então, só foi esses dois pedaços aqui de interseção ou recortar. Vou deixar ele aqui. Agora eu vou fazer uma outra operação, que é a operação de diferença. Essa sim tem que ter mais cuidado, porque é uma menos a outra, né? Então, por exemplo, eu tenho lá o polígono A menos o polígono B. A diferença, salvar, diferença A menos B. Eu posso fazer a diferença também ao contrário, né? Então, A menos B. A menos o B, né? Então, ele vai sobrar só o que é comum aqui, né, no meio.
Então, o A menos o B, ele sobrou que não está seccionando nenhum nem outro, né? Então, ele ficou só com essa parte externa aqui. Se eu tivesse feito a operação ao contrário, né? Então, ele pegou aqui, ó, a figura A, deixa eu só, era isso aqui, menos essa figura aqui, ele vai pegar só o que está por fora, é só essa parte por fora aqui. Se for o contrário, eu quero o B menos o A. Aí vai ser exatamente a figura ao contrário. Em vez de ser, por exemplo, esse aqui menos esse aqui, que vai sobrar a borda, né? Agora vai ser esse menos esse, né? Vai sobrar basicamente o meio, né? Porque a área em comum, no caso deles, acabou que diferença B menos o A. Vai ser o contrário. Executo, criou lá, pronto. Vai ser essa figura aqui. Vai ser justamente o meio. Então, voltando aqui. A menos o B, né? Eu vou tirar o meio, ele vai sobrar as bordas, que vai ser esse AB aqui. Sobrou as bordas. Já no contrário, o B, o A, o B menos o A, ele vai sobrar o AB, que é só o meio. Deixa eu só colocar aqui ao contrário, né? Então, o B menos o A, ele vai sobrar esse meio aqui, que é só essa parte do meio. Então, essa é uma outra função. Agora, eu vou dissolver. O que é dissolver? Né? Eu tenho lá os meus dois polígonos, A e B. Agora eu vou dissolver. O dissolver é como se fosse somar eles todos, criando uma única feição. Né? Então, aqui, ó, só uma coisinha. No caso, o dissolver ele vai para todo, é só uma camada. Depois é que eu vou fazer a outra função, que aí sim é a união. Então, dissolver, dissolver. Executar, fecha. Ele dissolveu aqui. O que ele fez aqui? Antes, o meu polígono A, que era esse polígono aqui, ele estava uma feição aqui, ele estava uma feição aqui e outra feição aqui, são duas feições diferentes. Né? Quando eu dissolvo ele cria, uma só, ou seja, eles juntam a só. Nesse caso aqui, eles estavam separados, mas, por exemplo, se no meu polígono A eu tivesse por exemplo, vamos lá, três aqui. Ó, tem três feições aqui diferentes. Eu vou dissolver ele e ele vai se transformar numa única feição. Polígono A, dissolver A. Ele vai criar uma única feição. Ó, ele criou uma única feição. Agora, em vez de estar três feições separadas, como ele estava aqui, ele agora criou uma única coisa só, né? Uma única feição. O primeiro dissolver ele criou uma única feição, mas são uma única feição separada, né?
Agora, ó, tanto que ele está numa única feição aqui, mas ele está em dois pontos separados. Essa outra aqui, esse outro dissolver, também tem uma única feição, ó. Só que ele está tudo junto porque elas estavam conectadas, né? Em compensação, aqui no 3, no outro eu tenho 3 feições. O próximo, a interseção eu disse que é a mesma coisa do recortar. Vamos agora para a diferença simétrica. O que é a diferença simétrica? Né? Eu também vou escolher lá o A e vou escolher o B. Salvar arquivo. A diferença é tudo o que não é comum aos dois. Vai ser uma feição só, mas é o que é só de A e é o que é só de B. Diferença. Então, o que foi que ele fez aqui? Eu tenho o meu B e tenho o meu A. Como eu tinha criado aquela outra figura depois, né, então ele fez. Ele vai criar agora uma figura que vai pegar só o que é de A ou só o que é de B. Né? Então, essa diferença aqui, ele pegou esse trecho que era só do A, esse trecho aqui também só do A, esse trecho pequenininho aqui, que é a única coisa que é original do B, né? Essas outras partes aqui, que é original do A. Né? Ou seja, ele pegou, acabou que ele pegou mais A do que B. O B só foi esse pedacinho aqui, que era exclusivamente do B. Se eu tivesse pego na imagem antiga, por exemplo, o A antigo, né? Eu vou deletar aqui esse meio, só para poder visualizar melhor. Então, tem o A, o roxinho, o B aqui, e eu vou pegar só o que é de cada um deles. A parte que é comum, que é justamente essa... Cadê? Essa interseção aqui, ele vai fazer o contrário. Enquanto esse primeiro aqui, ele foi só a interseção que era comum dos dois, agora é o que é exclusivo de cada um, né? Então, vamos lá. Diferença simétrica, né? A e B. Diferença A e B, que é o que é exclusivo de A e o que é exclusivo de B. Pronto, agora foi. Tiro lá a interseção, tiro o B, tiro o A, ficou a área que é exclusiva. Essa parte aqui é exclusiva só do B, essas partes daqui é exclusiva só do A, que é como se fosse as diferenças, ó. É só a parte da diferença, só que ele cria agora uma figura só. Não é só de um, só do outro. Por exemplo, a diferença aqui foi só a diferença do que era só de B, aqui a diferença só de A, né? O dissolver, ele criou como se fosse uma imagem só, né? Ele estando na mesma camada. E esse daqui, né? Essa nova diferença foi o que é exclusivo de cada um deles. E o união é quando eu tenho imagens, por exemplo, eu tenho essas duas imagens, eu vou no A, pulo no polígono B, união
A mais B. Então, eu vou criar uma figura que vai somar todos eles. Então, a união é o A mais B, ele resguardando as feições, né, separadas. Então, essas foram as operações matemáticas que eu posso fazer com cada uma dessas feições aqui, né? Então, originalmente eram 2 polígonos e eu fui criando as diferentes combinações, né? Primeiro, só de um, depois só do outro, depois o que era como os dois, depois o que era exclusivo de cada um deles e depois fazia a união de todas as feições de camadas diferentes. Posso fazer a união dissolvendo em camada dentro da mesma camada e posso fazer a união quando é camadas diferentes. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Tchau e até a próxima.